Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata de Andrade. Eu sou o Dr. Henrique Meister e eu ajudo você que é médico a sair do plantão e faturar 20 mil por mês ou mais através da homeopatia. Hoje vamos falar do método Kiron e saúde mental. Primeiro, vamos para quem está chegando agora, é sempre bom a gente contextualizar e relembrar o que é homeopatia, o que é método Kiron, para todo mundo estar no mesmo lugar e a gente seguir adiante. Boa, sempre bom. Método Kiron é homeopatia não necessariamente é método Kiron. Então o Kiron ele foi uma metodologia desenvolvida para reduzir a complexidade dos processos homeopáticos, principalmente na seleção do remédio, mas também na questão da tomada de caso e na análise que leva a essa seleção. Tá? Então o Kiron ele é uma forma de possibilitar a médicos que mesmo que não conheçam a homeopatia, nunca tenham ouvido falar, tenham um acesso mais rápido e mais fácil a essa possibilidade, né? Essa possibilidade a mais até na sua abordagem de especialista ou de clínico geral de poder prescrever uma medicação ultradiluída. Então a homeopatia tem clássica, né? Tem outras formas de se chegar ao remédio, de tomar o caso. O Kiron, não sei se aprimora é a palavra, mas ele é uma forma que simplifica, tornando isso mais acessível aos médicos em geral. Então, não precisa ser homeopata para fazer Kiron, pode ser médico geral, apesar de que os homeopatas também se beneficiam muito no sentido de que simplifica muitos dos processos que a gente já faz e aprimora muito os nossos resultados. Boa. Falando especificamente de saúde mental, vamos falar sobre a relação aí da homeopatia e o tratamento desses transtornos mentais, enfim. Sim. Bom, a Rita aí não deixa mentir que a saúde mental é um problema comum, não tô brincando. Mas é muito comum, né? Hoje em dia, as queixas mentais, eu acho que mais de 50% do consultório é queixa mental. Exemplos. A nossa querida ansiedade, né? E depressão também, os transtornos obsessivo-compulsivo, até as doenças mais graves, né? As psicopatias mais profundas. O pessoal procura muito homeopatia no sentido de que são tratamentos que geram uma certa aversão a eles. Assim, é comum o paciente, eu não quero tomar o remédio. Vê uma tarja preta lá, eu não quero tomar tarja preta. E acaba buscando a homeopatia como uma alternativa. Né? Mas é sempre como vale para os transtornos mentais e vale para tudo, é importante entender que os nossos objetivos são outros. Né? Quando a gente trata um transtorno mental através da alopatia, que mesmo que seja um transtorno mental, ainda se trata o diagnóstico, se trata a doença de uma maneira física, através do neurotransmissor e tal. Então, apesar de ser mental, mesmo assim na alopatia se trata a doença ao invés da totalidade. E na homeopatia, essa necessidade, a gente falou disso também no episódio das doenças crônicas lá, que a gente falou de pressão e tal, que às vezes o paciente vem querendo trocar o remédio, e na homeopatia a gente não tem essa possibilidade de tratar aquela psicopatia diagnosticada com remédio equivalente na homeopatia. Então isso nunca vai acontecer e nos transtornos mentais não é diferente. Mas você ter a possibilidade de tratar uma doença como essa dentro de um contexto de totalidade, tentando encontrar as raízes do problema, eu acho que é uma grande vantagem. Dentro dos transtornos mentais, da própria psiquiatria, é bem mais comum o médico ter essa visão de entender as raízes, né? É bem mais comum próprio médico fazer uma terapia ou o próprio médico encaminhar para uma psicoterapia, seja ela das diferentes linhas, porque para ele é muito mais claro que essa relação, história de vida e tal. Mas muitas vezes ele também não faz esse processo com a medicação. Muitas vezes não, ele não faz. Então, por mais que ele vá até um certo ponto, ele admita essa necessidade, admita essa possibilidade dessa ligação com o aspecto não físico, no aspecto medicamentoso ele trava no aspecto físico. É o que a gente falou do médico de família. Ele tem toda uma abordagem da complexidade, Holística. de entender holisticamente, né? Mas na hora da prescrição, ele trava. Então a homeopatia ela é uma possibilidade de agir além dessa primeira camada e tentar entender e favorecer o paciente a encontrar aquelas raízes do problema. Porque eu leiga falando, né? Eu acho que nem sempre o paciente chega até você identificando que ele tem problema de ansiedade, identificando que ele tem
Que alguma coisa tá fora ali do esse é um equilíbrio. segundo perfil. Às vezes ele já vem do psiquiatra com diagnóstico, ele não quer tomar remédio. Ou às vezes ele vem antes do psiquiatra porque não quer ir no psiquiatra, porque acha que é um médico de louco, vai internar, não sei o quê. E vem no homeopata falando o que ele sente. E daí entra um aspecto que é esse termo mesmo, né? O que é ansiedade? Eu sempre pergunto isso. Eu penso, eu tenho ansiedade. Mas o que para você é ansiedade? E cada pessoa descreve a ansiedade de uma maneira. Então, a ansiedade diagnosticada, ela tem uma definição, mas para o paciente, cada um fala uma coisa totalmente diferente. E nem sempre ele fala, viu, doutor, eu sou ansioso. Você vai identificar, conversando com ele, que ele tem um problema de ansiedade. Pode ser, mas eu, pessoalmente, por não ter essa formação da psiquiatria e tal, eu sempre tento fugir dessa ansiedade. Eu tento entender o que é a ansiedade por trás, porque a ansiedade em si, o termo não me ajuda. A gente parte daquela premissa assim, a ansiedade você sofre pelo futuro, o que vai acontecer, e a depressão você sofre pelo que aconteceu. Né? Para mim, eu paro aí. Agora, o que mais que é ansiedade para o paciente? Porque às vezes ele descreve a ansiedade como a somatização. Então, a ansiedade é porque eu tenho palpitação, que eu estou nervoso, eu tremo. É um conjunto de sintomas náuseas, que é diferente em cada paciente. Que teoricamente é uma angústia, né? A angústia é tipo ansiedade com sintoma. Aí às vezes não, eu fico pensando no futuro toda hora, fico com medo de doença, fico com medo de perder dinheiro, fico com medo... É ansiedade, mas essa modalização da ansiedade para nós que é mais importante. A homeopatia não adianta nada o cara falar que tem ansiedade é ter um transtorno ansioso. Cara, não adianta nada. Você precisa entender quais são o que individualiza a ansiedade dele em relação às outras pessoas, né? E aí o tratamento, claro, convencional difere muito do tratamento pela homeopatia nesses casos de... O tratamento difere muito, né? A abordagem, como eu falei, talvez seja das especialidades que não difere tanto. É provável que o psiquiatra queira entender as histórias e tal. Mas o tratamento, como sempre, como todas as outras, difere muito. Uma medicação ultradiluída, nós voltamos lá para a base de tudo, que é a base da homeopatia, que é a ideia do vitalismo. A ideia de que a gente tem uma força vital que nos organiza em todas as esferas, inclusive na mental e emocional. E é sobre essa força que a homeopatia, o medicamento ultradiluído, escolhido individualmente para cada paciente, é nessa força que ele procura agir. Então, totalmente diferente do que o psiquiatra faz, assim, né? Já começa diferente na base. Então, o tratamento tem direções muito diferentes. É muito comum que o paciente venha não só no transtorno mental, mas em mais diversas doenças buscando um alívio. Eu acho que ele está certo nesse aspecto. Mas a homeopatia não necessariamente busca que o remédio seja o alívio para ele. Isso é muito forte nos transtornos mentais. Então ele está lá ansioso, preocupado. Doutor, eu preciso de um remédio para me deixar mais tranquilo, para me acalmar. É justamente isso que a gente não quer que aconteça. Isso eu acho que é a pior coisa que ele pode fazer. Ele tem que estar preparado. Se ele pode não passar, a gente vai falar disso, mas tem muitos casos em que ele precisa do remédio que acalma, o remédio que quimicamente deixa ele de outro jeito. Mas se ele tem a capacidade, isso passa pela avaliação do médico homeopata, porque antes de tudo ele é médico, antes de ser homeopata, é ver se o paciente tem essa capacidade de seguir nesse caminho por uma outra via. Porque não pode ser uma via de alívio da sensação. Porque esse alívio da sensação, na grande maioria das vezes, afasta ele da resolução do problema. Eu tenho lá na minha infância, minha mãe me batia, eu vivo um casamento que meu marido é agressivo comigo. Aí eu dou um remédio para ela não sentir isso, para ela ficar mais tranquila ou para ela dormir melhor. Não faz sentido. Agora, aí eu tô assim, eu quero me bater a cabeça na parede e quero me jogar da janela. Ela precisa de um remédio para que ela não sinta aquilo nesse momento. Mas com a consciência de que aquilo não está levando ela a um caminho de cura, pelo contrário, é um caminho de controle. Agora, se ela tem a capacidade de parar, pensar, começar um processo terapêutico em que ela percebe que ela está nessa situação, que ela percebe que é ela que se coloca naquela situação e que cabe a ela mudar aquela situação e não ao marido ficar bonzinho, e é ela que tem que mudar, aí a homeopatia pode catalisar, pode acelerar esse processo se a pessoa tiver essa capacidade. Tem casos de paciente que você fez o tratamento, acompanhou o tratamento e orientou para que esse paciente fizesse também um acompanhamento com psicólogo? Muitos, vários. Talvez não com psiquiatra também. Não, com psiquiatra. Vários. Você tem que chegar e falar, você não está no momento para usar homeopatia só, você não pode. Você precisa a gente precisa caminhar junto com o psiquiatra nesse momento. Mas eu não quero. Não dá. Não dá, né? Aquela história da autonomia do paciente. A gente
gente tem que fomentar ele de informações para que ele decida. Agora, tem momentos que o paciente precisa do remédio do psiquiatra. Mas dependendo do caso, mesmo ele falando que não vai seguir um tratamento com o psiquiatra, você continua o tratamento com ele, sabendo Não, eu sempre vou continuar. Né? Ele entende os riscos, ele aceita o risco, você Sim. apresenta para ele todas essas informações. Tem alguns casos que até pela... Não sei se posso chamar conselho de ética, pela lei, assim, a gente não pode, por exemplo, deixar o paciente embora do consultório. Se ele fala para você na tua frente no consultório, eu vou me jogar do prédio, esse paciente não pode sair do consultório. Mas isso é raro de acontecer, pelo menos na minha prática, não recebo casos assim. Quando mas fiz eu não essa posso pergunta, deixar ele, tipo, não, então beleza. Foi pensando aí ele nisso. se joga da janela, aí pega no prontuário, o paciente falou que ia morrer, que ia se jogar, e você deixou ele embora, não pode. Então tem umas questões assim, eu tô um pouco distante dessa questão do que é norma, né, do que é a regra do jogo. Mas eu sei que na minha época de faculdade eu lembro que tem uma orientação assim, principalmente pronto atendimento, vamos dizer assim, lá na UPA. Se ele fala isso, a ideia, a conduta é que esse paciente vá direto para uma avaliação psiquiátrica de urgência ou o hospital de dia fica internado. Mas não é muito a nossa vivência na homeopatia. Mas enfim, não tem uma triagem até chegar a você. Você não sabe não sabe. História do paciente. Quando ele abre a porta, ele senta na sua frente. Pode ser que isso aconteça. Comigo, pessoalmente, nunca aconteceu. Mas pode ser. Pode ser que aconteça. Falando da medicação em si, dos remédios, como que eles são selecionados na homeopatia, dentro do método Kiron, para tratamento aí, falando em saúde mental? A gente vai partir da premissa que a gente trata o todo, então a seleção ela é muito parecida com o resto. Ela não difere do ponto, eu seleciono no transtorno mental de um jeito e na pneumonia de outro. Não, vai tratar igual. É óbvio que nos transtornos mentais a gente tem algumas questões que muitas vezes, dependendo do grau do problema, pode ser que a informação tenha que vir de outra pessoa. Né? Então, às vezes a esposa passa as descrições, a mãe. Então, isso é uma característica que às vezes acontece nos transtornos mentais. Aí você fez a consulta. Às vezes chama antes, às vezes chama conversa junto, né? Ou às vezes conversa só com a pessoa, o paciente às vezes não vem numa avaliação. Isso às vezes acontece. Mas o método para a gente, especificamente no Kiron, ele vai seguir a mesma régua, mesma questão. Então nós vamos evoluir com tropismo. E como é que fica o tropismo nessa questão do mental? Não tem tropismo. Não tem, mas tem o tropismo mental? Não tem tropismo mental. O tropismo o eixo do tropismo no método, ele se restringe às questões físicas mesmo, somatizadas. Não tem um tropismo mental, porque todos os remédios têm um tropismo, uma característica mental. Então, se a gente pode usar um tropismo se ele tiver historicamente um problema de saúde que ele já teve, alguma outra coisa. Aí a gente pode usar, mas pela queixa principal, geralmente são casos sem tropismos. É a temática que mais pesa. A temática é a temática de sempre. E na grande maioria das vezes, pacientes com esse tipo de transtorno têm uma temática vasta, rica, né? É muito comum que haja um contexto para o surgimento desses problemas, né? É muito incomum, eu nunca vi assim. Na verdade, ninguém tem, né, uma história de vida lisa, sem nada, mas eu digo assim, nos transtornos mentais, quanto mais graves, é muito comum, né, ter uma história de alguma passagem, algum trauma mais grave na vida. Então, esse aspecto da temática ganha mais peso ainda e pode ser complementado daí por alguém que saiba da história, porque às vezes o paciente não está com a capacidade de te falar ali muito certinho, né? Não sabe. E o algoritmo usa igual. O algoritmo usa igual. É claro que tem uma série de medicações que você sabe que tem sintomas mentais mais comuns, mais floridos, então às vezes isso te ajuda na seleção, mas não do ponto de vista de tropismo, né? Mas na análise do caso. E qual que é a eficácia desse tratamento? Como todo tratamento na homeopatia, ele vai depender muito da resposta que o paciente nos dá. Por isso que muitas vezes a gente pede que o paciente vá para o psiquiatra, porque a gente percebe que ele não tem a vitalidade ou a capacidade de seguir por esse caminho que a gente quer com a homeopatia. Na homeopatia, o paciente assume, e no Kiron, o paciente assume um protagonismo sobre a sua questão. Se o paciente toma o remédio e espera o efeito acontecer, esse efeito não vai acontecer. Se ele toma o remédio do psiquiatra e espera acontecer, esse efeito vai acontecer. Não depende dele. Se ele está com crise de pânico e toma um alprazolam, esse alprazolam diminui a frequência cardíaca, ele passa da crise de pânico. Ele tem que tomar esse remédio na crise de pânico, tá certo?
na homeopatia, se ele está num processo depressivo e tal, se ele toma, não é o remédio que vai fazer com que ele passe. Mas o remédio aí, com uma rede de apoio, seja da terapia, do próprio psiquiatra, se necessário, do que for necessário, tende a catalisar um processo em que ele enxerga as raízes e ele vai saindo disso. Por isso que é muito mais difícil. E tem que ver se o paciente tem essa capacidade. Você explica isso abertamente para ele? Eu sempre faço uma analogia de que a gente pode ir para a praia aqui no Paraná, para quem conhece. Você pode pegar o carro, vai pela 277, ele antigamente era pedagiado, né? Pedagiada, certinho, asfaltinho, bonitinho, e você chega. Ou você pode ir pela Graciosa. Você vai pela Graciosa, faz um monte de vista curva. Maravilhosa. A vista é bem bonita. A vista é bem bonita, só que ela está cheia de curva, vai e volta, você chega praticamente no mesmo lugar. Então são 2 caminhos que chegam no mesmo lugar. Um em que você relaxa no carro e ele vai te levar pedagiado para algum lugar. E outro que você vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando e chega no mesmo lugar. A diferença é que pela Graciosa realmente você tem uma vista bonita, você aprende a dirigir melhor. Quem dirige na Graciosa dirige em qualquer lugar. Agora, se só vai por uma 277 e vai para Graciosa depois, é difícil. Então, eu faço essa analogia de que na homeopatia é uma Graciosa da vida. Você vai para cima, vai para baixo. É um caminho mais tortuoso, mas é um caminho que te dá uma base, uma sustentação para a tua melhora muito maior do que você eventualmente silenciar o teu sintoma com uma medicação, né? Tem alguma desvantagem ou alguma preocupação que a gente tem que falar para os médicos quando eles vão tratar pacientes com transtornos mentais? É o que a gente acabou falando. Eu acho que a maior desvantagem é que é uma área da medicina dos transtornos que você... não sei nem se é bom e também muitas vezes não é possível que o homeopata lide com o paciente sozinho, né? Eu não acho isso uma desvantagem, mas é uma característica, assim, no sentido assim, de que um paciente desse é legal você estar respaldado por outros médicos, por outros profissionais que te ajudem. Então, a terapia eu acho que é essencial para todo mundo, nesses casos ainda mais. Então, você trocar uma bola ali com o terapeuta, conversar, passar o caso, analisar, o próprio psiquiatra para avaliar, eventualmente outros profissionais, na criança tem mais fono, terapeuta ocupacional e tal. Então, essa talvez uma desvantagem porque você não consegue tocar o caso sozinho, né? Uhum. Mas uma vantagem é que você se apoia de outros profissionais. E tem esse caso que a gente falou no sentido de que você tem que estar atento, né? Tem pacientes que não vão poder seguir só com a homeopatia e pode ser que na tua primeira avaliação ele possa, mas depois ele não possa mais. Então são pacientes que você tem que ficar muito mais atento, muito mais perto para você poder avaliar, né? São pacientes que não vão... o retorno ele é num espaço mais curto, talvez. Você não precisa necessariamente fazer um retorno presencial, mas você tem que estar em contato direto, né? Você tem que estar em contato mais frequente do que o normal. Mensagem, ou uma videochamada, ou o próprio retorno mesmo. Tem que estar mais... Isso é uma coisa que eu tendo a fazer. Falando dessa rede de apoio que você comentou que é importante acompanhar com psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta. É importante o médico ter essa rede já, você ter alguém para indicar de terapeuta também, não só contar que o paciente vai chegar e falar, eu já me trato com psiquiatra. É importante você ter esse contato também com psiquiatra. Você vai acabar nichando. É normal que o médico acabe atraindo ele, querendo ou não, um nicho de paciente específico. Isso é muito interessante até. Por exemplo, comparando eu com o pai. O pai atende muito mais idoso do que eu. Você vai lá no consultório, eu sou idoso. E no meu é criança. Vai bem mais criança do que vai idoso. E tem muitos médicos que também atraem, às vezes até por já serem psiquiatras, por exemplo, tem muito psiquiatra que faz homeopatia. Em Curitiba tem grandes psiquiatras que são homeopatas também. Então acaba atraindo aquele nicho. Aí, nesse sentido, quanto mais você tem, é melhor que você tenha essa rede de troca. E daí volta também num ponto que a gente falou lá nos primeiros, que a gente falou daquela parte prática lá de precificação, que é aquela questão da troca com o profissional, né? De você ter uma intimidade diferente. Falar sobre o caso, conversar, porque isso gera uma reciprocidade e um fluxo de indicações, que eu acho que na prática, daí, pensando do ponto de vista mais de processos, assim, eu acho que pode ajudar o médico a até ter mais paciente e tal. E é importante sempre, né, a gente falar não só do caso de doenças mentais, mas de ter na homeopatia profissionais qualificados trabalhando com homeopatia, né? Principalmente, talvez, no caso de transtornos mentais que... Porque a homeopatia tem
tem uma onda, né? Eu até já recebi perguntas sobre isso. Ah, mas o Kiron é só para médico e tal. É só para médico e tem alguns cursos, às vezes, que ensinam homeopatia para quem não é médico e tal. E é difícil julgar, assim. Talvez a intenção da pessoa que faça um curso desse seja melhor. Ela quer ajudar o outro. Acho que isso tá certo. Sim. O problema, e no transtorno mental isso é ainda mais importante, é que parte do treinamento do médico é identificar coisas que um tratamento estritamente homeopático não dá para ele, né? Então, se chega um paciente ali com algum sinal de uma psicopatia mais grave e tal, e ele procura alguém que talvez não tenha passado pela formação do médico, esse paciente corre um sério risco, né? Se o paciente tem um sintoma físico indicativo de uma doença mais grave e aquele profissional, não por maldade, mas por não ter essa capacidade de identificar, começa a tratar e mascarar aquele sintoma, ele pode estar comendo bola de algo muito grave. Sim. Então, essa é uma advertência que a gente sempre dá para todas as doenças, mas que no transtorno mental acho que assume um papel ainda maior, né? Porque são pacientes que, eu falei, não é a minha prática, mas desde a faculdade a gente vê, tem pacientes com risco imediato, assim, risco de vida iminente. Já tentou uma vez, já tentou 2 vezes, vai ter algum problema. E às vezes não é nem o próprio suicídio em si, mas às vezes até uma autoagressão, uma heteroagressão no sentido de machucar as pessoas ao seu redor, surtos psicóticos e tal. Então, cara, de maneira geral, não é aconselhável você usar uma empatia com quem não é médico. Em casos desse, então, nem se fala. Eu acho que causa uma certa dúvida, porque a homeopatia está dentro das como que chama? Das práticas integrativas e complementares aprovadas pelo MEC, que algumas, se você for fisioterapeuta, você pode, se você teve um curso técnico como terapeuta, você pode. Gera uma confusão em cima disso. No Brasil não tem essa autorização para prescrever homeopatia quem não for um prescritor de outros remédios. Então, pode prescrever homeopatia quem pode prescrever antibiótico. Então, médico, veterinário e dentista, né? Então, esses são as pessoas, os profissionais aptos a prescrever também a homeopatia. E às vezes essa confusão das PICs, né? Elas geralmente gera... É bom porque dá mais acesso, dá visibilidade, ao mesmo tempo que gera esse tipo de confusão, coloca tudo no mesmo balaio, assim, e coisas que são totalmente diferentes, né? Você acha, dentro de toda a sua experiência, que pacientes com algum transtorno mental, eles são um desafio maior para o médico homeopata ou para o médico que está colocando em prática o método Kiron do que outros problemas que o paciente tem? Acho que não. Acho que eles são desafios iguais. Acho que não tem essa diferenciação. Talvez possa ser um desafio se tiver uma dificuldade maior de comunicação, uma psicopatia mais grave, um paciente autista, uma coisa assim que te dificulta o acesso. Mas não a ponto de... Como a gente não trata a doença e trata o indivíduo, o fato dele ter um transtorno por si só não é um fator que leva mais dificuldade. E é uma grande vantagem do Kiron no sentido do algoritmo. Porque quando você pega um paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade de comunicação, é o mesmo caso de uma criança muito pequena, de um bebê, ele não te passa aquela informação. Então, na homeopatia clássica, a gente tem que observar e interpretar aquilo. E tudo que gera interpretação muda de pessoa para pessoa. Muda de pessoa para pessoa e influencia sobre o resultado final. Em muitos casos, a gente precisa da interpretação. Não tem como tirar isso da gente. Mas o Kiron, ele te dá, com o algoritmo, ele te dá uma visão sem interpretação. Essa é a maior vantagem. Porque você pega uma lista inicial de medicações baseado em algo que não foi baseado na interpretação e nem baseado no que o paciente te trouxe. Porque muitas vezes esse paciente não vai conseguir trazer nada. Se ele está num processo de surto, se ele está com uma dificuldade de comunicação, um transtorno mais grave, ele não consegue te trazer. Então, eu acho que esses são casos assim. Então, transtornos mentais graves, criancinha muito pequena, quando há dificuldade de comunicação, o Kiron ganha ainda mais peso, assim, fica ainda melhor, ainda mais útil. Show. Vamos repassar os pontos mais importantes do nosso episódio de hoje, que é a relação da homeopatia com saúde mental. Isso aí. Então a gente começou lá diferenciando, né, a homeopatia do Kiron. Lembrar que o Kiron, ele é uma vertente, né, ou uma forma de, se você acessar a homeopatia, você que é médico,
homeopata aprimorar em muito os teus resultados através de ferramentas que simplificam processos que você já está acostumado, a ponto de possibilitar para o médico que nunca teve contato com isso, aprender do zero de uma forma muito mais rápida do que eu, do que você que está vendo aí que o homeopata aprendeu, né? Aí depois a gente falou sobre como difere, né, da medicina convencional, no sentido de aquela diferença básica que é ainda mais profunda nos transtornos mentais. Tem uma semelhança maior, algo que liga um pouco mais do que as outras especialidades, no sentido de que o psiquiatra tende a ir mais a fundo na questão temática. Ele não vai chamar desse jeito, mas ele vai querer entender um pouquinho as histórias de vida, as relações familiares. Então isso é uma coisa que elas se aproximam, mas como sempre elas se distanciam quando uma busca tratar o físico e outra busca tratar a totalidade. Então é interessante que hoje em dia, mesmo numa especialidade que busca ou se diz tratar a mente, se você parar para pensar, ela não trata a mente, né? Ela no final das contas, o físico, o aspecto físico do mental, né? E o que eu acho que é uma pena, assim. Eu acho que a psiquiatria, ela é um prato cheio para homeopatia mesmo. Como eu falei, não é à toa que tem tanto psiquiatra que faz homeopatia, porque são coisas que você já está na metade do caminho, igual a medicina da família. Você já foi até a metade do caminho, agora é só dar o remédio. E talvez o psiquiatra se frustre um pouco mais, porque de que adianta eu identificar o problema se eu vou lá e não trato. Eu não posso falar, não posso generalizar, mas a experiência que eu tenho com colegas que são psiquiatras, assim, ela é uma especialidade dura, assim, dura. É muito difícil um médico que fica na psiquiatria por muito tempo se ele não associar uma visão menos materialista do problema. Se ele fica naquela do diagnóstico da prescrição, ele mecaniza o negócio e ele cada vez mais se distancia do paciente. Ele não consegue mais ouvir as queixas do paciente. Porque imagina você um médico psiquiatra que ouve todo dia aquelas queixas de pacientes com problemas graves e você sabe, porque você vê o resultado, que você não está intervindo sobre a raiz do problema. Você está silenciando, isso é necessário em muitos casos, mas isso gera uma insatisfação crescente. Então, a experiência que eu tenho, eu posso estar generalizando através da minha visão, mas é que a maioria dos psiquiatras que eu conheço não faz mais psiquiatria ou não quer mais fazer psiquiatria. Quer se aposentar rápido, não, preciso ganhar minha grana e tal para sair e tal. Não consegue ficar naquele ambiente. E eu acho que é muito por causa do aspecto terapêutico do problema. Porque o cara que se dispõe a fazer psiquiatria, ele sabe onde é que ele está se metendo. Então, é super altruísta um cara querer agir nas patologias mais complexas que ninguém muitas vezes quer. Então ele tem uma propensão a ajudar o outro gigante. Sim. Mas o sistema, na medicina geral é assim, mas na psiquiatria ainda mais, cada vez mais o separa do paciente, né? Aproxima ele do diagnóstico que ele tem que dar para escolher a substância, mas separa ele do paciente, né? Isso é muito ruim, tira total a satisfação. Não é regra, obviamente tem ótimos psiquiatras, mas eu acho que os ótimos psiquiatras que são anos psiquiatras é porque eles extrapolam a questão medicamentosa. Eles entendem, fazem a terapia, eles entendem as raízes. Quando eles vão para esse lado, eles ficam, porque eles sabem que eles ajudam. Sim. Se você se restringir ao aspecto de dar o remédio para o diagnóstico que você deu, eu acho que a tendência é que você canse. A gente falou também sobre a eficácia e precauções para os médicos. Isso, aquela questão de que tem alguns casos na psiquiatria especificamente em que o médico precisa conduzir, né? Ele precisa capitanear essa questão de que não é possível só com homeopatia, orientar que o paciente não pode ficar só com homeopatia. Em casos extremos, orientar que o paciente precisa de um atendimento médico de urgência, não pode sair do consultório sem procurar um psiquiatra. Conversar com a família, com outras pessoas. Com a família, orientar, chamar. Tem casos que você tem que chamar a ambulância no consultório para levar. Então, é uma especialidade ou uma área da medicina que a homeopatia ajuda muito, mas que não só na homeopatia, mas como um todo tem certos cuidados. E daí a gente fez o gancho para a questão do leigo tratar, que também é super grave em vários aspectos. E eu nunca julgo, assim. Acho que não é fácil botar o dedo na cara de quem é leigo e quer fazer. Porque eu acho que há um altruísmo. Mas eu acho que se ele realmente é puro esse altruísmo, ele está correndo um risco de fazer mal para o paciente. Eu acho que isso deve dissuadi-lo ele de seguir por esse caminho.
Então, é melhor que ele passe pela faculdade, que ele veja a totalidade, para depois ele seguir por esse caminho se ele quiser. Né? E vantagens e eficácia é o que a gente fala em todo o episódio. Todos. A gente vai entrar agora em áreas mais específicas, né? Até para atrair, mas vão ser muitas coisas que vão se repetir, né? Porque como a gente não trata a parte, trata todo, homeopatia na doença mental. Tem uma parte que é igual. Homeopatia na criança e no animal, mesma coisa. Homeopatia... Mas homeopatia no animal, fiquei interessada. Não sou veterinário, mas dá pra falar alguma coisa. E na homeopatia lá, quando eu fiz, a gente tinha aula junto, então tinha ambulatório dos cavalos, tinha ambulatório dos cachorros. É bem legal de ver. Mas vão ser conceitos que vão acabar se repetindo, mas é legal porque tem peculiaridades, né? Na criança tem peculiaridades, no animal tem outras. Então, são temas que em muitas coisas vão ser iguais, mas em muitas são... É legal até para quem se identifica. Então, o pediatra eu vi lá a parte dele, o próprio veterinário eu vi, o dentista. Sim. Fechamos a nossa retomada de pontos principais deste episódio? Sim, senhora. Fechou. Quem quiser saber mais sobre o Dr. Henrique Meister e método Kiron? Coloca no Google, né? Mentira. Eu vou facilitar. @Dr. Henrique Meister, com H. Meister que escreve. Estarei à disposição, além do Google, directs e WhatsApps. E redes sociais e tudo mais. E aqui Libélula Digital agradece mais uma participação, @Libélula _digital_ e @Pacundê Podcast. Se você quer fazer seu podcast, conte com Libélula e Pacundê, a gente transforma seu podcast nisso que você tá ouvindo, que você tá vendo aí. Maravilhoso. Beleza, gente? Obrigada. Valeu. Tchau.